Boa noite a todos, a todas, graça e paz de Jesus. Hoje nós teríamos aqui a presença do pregador Aguinaldo. Hoje Aguinaldo Dias estaria aqui, mas houve um imprevisto, teve um problema com a família e ele não pôde estar hoje, então nós remanejamos o dia, né? Ele vai estar no último culto e eu passei para o dia de hoje. Eu vejo que tudo é o propósito de Deus, nada acontece por acaso, Deus tem um propósito. Então, hoje, mais uma vez, vocês vão ter que me engolir, né? Vocês vão ter que me ouvir. Que o Senhor Jesus fale através da minha vida a você, seja algo novo para você, que Deus faça algo novo na tua vida nessa noite, acrescente a tua fé, que você saia daqui renovado, cheio da unção do Espírito Santo, receba uma unção nova, renovadora, que te dê esperança, te dê fé para atravessar as turbulências da vida, as adversidades, os problemas que eu tenho certeza que você enfrentou essa semana ou está enfrentando hoje. Mas eu quero, antes de iniciar essa palavra de hoje, dizer para você que Deus está contigo. Vamos ficar em pé um pouquinho? Eu gostaria de compartilhar com vocês o livro de Gênesis, como sempre, no capítulo 50, o verso de número 15 a 21. Então, abra sua Bíblia lá, vamos ler. É exatamente o tema, a divisa, o lema desse encontro de fé. É um versículo que está no meio dessa história. Então, para a gente entender o versículo, nós precisamos ler esses 6 versículos que fazem parte da breve história que está no livro de Gênesis. Enquanto você acha aí, é muito fácil achar hoje o texto, né? Nós temos notícias boas para dar à igreja. Hoje nós fomos visitar o irmão Zé, o presbítero José, e graças a Deus ele está muito bem. Foi muito boa a nossa ida lá. Ele nos disse que ele sofreu mais dor para fazer um canal do que para cortar, para amputar o seu dedo. Falou que não sentiu nada. E ele está bem, o médico passou por lá hoje pela manhã e vai dar alta para ele amanhã de manhã. A gente agradece ao Senhor, é a oração da igreja, é a oração dos irmãos, a fé, né, juntando a fé de todos nós. O Senhor nos ouviu e abençoou a vida dele. E eu disse para ele hoje, esperamos que possamos vê-lo no dia da ceia, assim como nós oramos aqui, né? Na última ceia, ao Senhor, queríamos ver o teu servo aqui na próxima ceia. E ele falou, em nome de Jesus. Ele já queria vir na igreja. Eu falei, não, mas guarda aí um pouquinho, né? Melhora um pouquinho, espera cicatrizar o processo, e quando cicatrizar, você vai, enquanto o Senhor vai, até que nós ficamos intercedendo pelo Senhor, não tem problema, né? Ele não está em casa assistindo novela, ele está em casa porque está passando um momento difícil, e por isso nós continuamos intercedendo por ele, amém? Pela recuperação. Esse texto é lindo, tá? Então vamos prestar muita atenção no que lemos, que é o ápice, que é o clímax desta passagem, de toda a história de José, que começa no capítulo 37 e vai terminar no capítulo 50 do livro de Gênesis. Aqui está o resumo da história, por isso que nós escolhemos esse tema para o nosso encontro. Verso 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal
todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra ter chegado até nós. Te damos graças, e este é um momento santo da igreja. Nós queremos neste momento te dar tudo que temos, a nossa atenção, ó Pai, para ouvir a tua palavra, sabendo que é por ela que a fé brota, nasce, cresce e dá o fruto nas nossas vidas. Então, Senhor, nós queremos ouvi-la. Ó Pai, me usa, limpa a minha boca, ó meu Deus, a minha mente, ó meu Deus, purifica-me, para que eu possa transmitir esta palavra tão santa e tão bela. Ajuda a tua igreja a ouvir e entender, que o teu Espírito faça com que o teu povo entenda, pois eu mesmo não tenho capacidade de fazê-los entender. É o teu Espírito. E nesse momento eu gostaria de dar toda a liberdade para que ele agisse aqui. Agisse na minha vida, agisse na vida dos meus irmãos. Fica à vontade, Espírito Santo, e faz a tua obra restauradora na vida de cada um que está aqui, e que saiamos daqui totalmente transformados e edificados pela tua palavra. Se chegou algum enfermo, que seja curado. Se chegou aqui alguém que está preso em corrente, que seja liberto pelo poder do teu Espírito Santo. Faz a tua obra, Senhor, enche este lugar com a tua glória, restaura a tua igreja, é a minha oração. Assim seja. Amém. Amém. Pode sentar. Deus abençoe. Nesses dias eu li um relato que vai servir muito bem, vai se encaixar muito bem como ilustração para o texto que vamos ler. É um relato de uma pessoa que foi membro e líder de música da cruzada de Billy Graham. Vocês já conhecem Billy Graham, já ouviu falar de Billy Graham? Um dos maiores evangelistas do século XX. Acredito que ainda, eu não posso estar mal informado, mas ainda ele está vivo, né? Está muito velhinho,
deve estar com mais de 100 anos, mas pelo que sei, se eu não estiver desatualizado, ainda ele está vivo. Foi um grande influenciador do Evangelho. As suas cruzadas levavam milhares de pessoas. Ele esteve no Brasil, acho que nos anos 80, por ali. Ele lotava estádios, era um homem, é ainda um homem de Deus, influenciou os presidentes norte-americanos. Na maioria dos discursos de posse dos presidentes americanos, era ele que celebrava a parte cultica. Então, um homem tremendamente usado por Deus. E houve um líder de música que escreveu o relato de como ele conheceu Billy Graham e como começou uma grande parceria entre eles para servir o Evangelho. Ele conta assim: ele é membro então desta cruzada de Billy Graham. Ele diz que em 1945, antes de conhecer Billy Graham, Barrows e sua noiva Billy haviam economizado fundos suficiente, dinheiro suficiente, para um casamento simples. Eles não tinham muitos bens, então reuniram um pouquinho que tinham e resolveram casar. E compraram também 2 bilhetes de trem para uma cidade e reservaram um hotel nessa cidade muito simples. Na chegada, eles deram de cara com o hotel e o hotel estava fechado, na lua de mel. Os únicos dinheirinhos, os últimos dinheirinhos que tinham, economizaram demais. E quando chegaram lá com 2 bilhetinhos de trem, quando chegaram, o hotel estava fechado. E aí, presos na cidade, não conhecia a cidade, com pouco dinheiro, eles resolveram então, vamos fazer um passeio. E chamaram um motorista, um simpático motorista, e ele os levou no passeio. Então fizeram esse passeio, e esse motorista, comovido, eles contaram a história, né? Comovido com a situação, resolveu levar eles a uma mercearia, a um mercadinho, que pertencia a uma mulher que ele conhecia. Esses recém-casados, então, passaram a primeira noite, a noite de núpcias, em uma sala em cima do mercado. No dia seguinte, quando essa dona da mercearia chegou, ela ouviu o Cliff Barrows tocando músicas cristãs lá em cima, com seu trombone. Ele tocava trombone, então pela manhã ele começou a solar um hino em cima da mercearia. E aí, ouvindo isso, ela disse: não, vocês não vão passar mais a noite aqui na mercearia. O resto da lua de mel eu vou providenciar uma casa para vocês, uma casa de um amigo, e vocês vão para lá, vão passar o resto da lua de mel de vocês lá na casa do meu amigo. Então ele foi para lá. Veja como que cada coisa que acontece, né? Vários dias depois que ele estava lá, o anfitrião da casa o convidou para participar de uma reunião, de um culto de jovem, onde iria um jovem evangelista que era Billy Graham. Ele resolveu ir ao culto, e quando ele chegou lá, o líder de música daquela igreja ficou doente e não foi.
Não foi. Então, o pessoal sabia de lá que ele tocava um instrumento e convidou ele para dirigir a parte de música, a parte de adoração. E ele dirigiu a parte de música, da adoração. Billy Graham pregou no começo da sua vida ministerial, e no final do culto o chamou e disse: nós vamos começar uma parceria. Deus está te chamando para começar uma parceria comigo. Nós vamos pregar o Evangelho. E a partir daquele encontro, os dois se tornaram parceiros. E desde então, ele se tornou o líder de música da cruzada de Billy Graham, que abalou, irmãos. Você não conhece porque você é muito novo no Evangelho, que abalou o mundo. Se você ler qualquer livro de história da igreja, você vai ver o nome de Billy Graham, tal como o nome de Paulo, Pedro. E essa história me chamou muito a atenção, porque tem tudo a ver com a história de José. Parece que tudo estava dando errado para esse rapaz. Ele esperava uma lua de mel com a sua esposa, lindo, talvez, um hotel, mas tudo saiu do planejamento dele. Nada, a partir do momento que o hotel estava fechado, os planos dele foram por água abaixo. Mas Deus tem os seus próprios planos. Quando nossos planos saem do controle, nós não sai do controle de Deus. Deus tem plano. Deus sabe dirigir as coisas. Deus tem os seus próprios planos. E Ele nos encaixa à medida que vamos caminhando com Ele, tendo uma vida com Ele. Ele vai colocando-nos onde Ele quer. Deus tem seus planos. E é isso que eu quero começar dizendo ao teu coração. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Embora às vezes a gente ache que não. Olhando pelos nossos olhos naturais, achamos que não. Deixa eu tirar essa coisa. Então, às vezes vivemos momentos e acontecimentos que nos deixam confusos. Coisas sem sentido. Mas quando a gente começa a olhar aqueles acontecimentos pela ótica de Deus, começamos a perceber que Ele é que está por trás daquela situação, trabalhando com muito amor e com muito cuidado para o nosso bem. Deus muitas vezes trabalha e nós, pela limitação humana, não conseguimos entender.
aqueles artesanatos, que a gente vai no Nordeste, aqueles tapetes, sabe, lindos, quando as pessoas estão fazendo aquelas imagens naqueles tapetes, enfim. No início a gente não entende pela própria limitação, pois a gente não sabe o que ele quer fazer, qual é o propósito que aquele artesão tem em mente, pois nós não conhecemos. Talvez um artesão, olhando o outro fazer, ele já sabe, né? Ele já sabe para onde vai. Mas nós que somos leigos, temos um problema em saber qual é a lógica de todos aqueles fios que eles estão atravessando, enfim. Mas nós só conseguimos compreender isso quando chega no final. Enquanto não chega no final, nós não conseguimos compreender. E é por isso que a Bíblia é bem clara para que a gente não murmure por algo que está acontecendo na nossa vida. Não murmure, espera. Porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você não precisa murmurar, só esperar. Já vai agradecendo. Obrigado, Senhor. O Senhor está trabalhando. Eu não queria agradecer por essa luta que eu estou passando, mas eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor está trabalhando por trás dessa situação e está trabalhando sem dúvida nenhuma para o meu bem. Nós só poderemos saber o resultado da obra que Deus está fazendo no final, se ainda você não está entendendo o que você está atravessando, o problema, a situação, o acontecimento que você está atravessando, é sinal que ainda esse acontecimento, essa história não chegou no final. Porque quando chegar no final, você vai entender o que Deus está preparando para você. Veja, isso que eu estou falando, esse assunto que estou tratando, aconteceu com José. Lembra-se da história, eu vou resumir muito brevemente, porque vocês já estão ouvindo, nós já ouvimos demais a história dele, então vocês não querem ouvir de novo, vocês querem ouvir algo novo. Mas olhem só, quando os irmãos de José vieram para o Egito comprar comida, que houve aquela fome que José havia previsto através do Espírito Santo, eles vieram e teve toda aquela história. José lança alguns enigmas para que eles se fiquem confusos, mas no final de tudo, José se revela a eles e diz que é o irmão que eles haviam mandado para o Egito. Todos ficaram cheios de medo. Diga medo. Claro. Você não ficaria? O cara pode cortar minha cabeça, tem todo o poder na mão. Agora não é aquele menininho mais frágil, agora ele é forte, agora ele é poderoso. Estou na frente dele, uma ordem dele, eu morro. Eles tremeram de medo. Estavam na frente do primeiro-ministro egípcio, a segunda maior autoridade no Egito, e diante daquela revelação de José, os seus corações, o coração dos irmãos de José, os acusava do erro que eles tinham feito anos antes com essa pessoa, com o seu irmão. Agora, imagine
A primeira coisa que passa na cabeça quando esse homem se revela é: ele vai me matar. Ele vai matar a todos nós. Mas em vez disso, em vez de encontrarem a morte, eles encontraram um grande amor. Um homem cheio de misericórdia. Um homem cheio de amor. E diante disso eles trouxeram o seu pai para o Egito, Jacó. Então vieram sob a proteção agora de José e ficaram sob essa proteção por quase 20 anos. 20 anos, José alimentando aqueles que o feriram. Que coisa linda! Sustentando aqueles que o feriram. Bonito, né? Que coisa linda! Quantos querem ser igual a José? Porque quando a gente olha a história de José, a gente só olha quando ele se torna o grande, o primeiro-ministro. E nós queremos chegar lá naquele topo, queremos ser o primeiro-ministro do Brasil, mas não olhamos o que estava acontecendo no interior do Senhor. Que amor, que paciência, perdão. Que Deus faça isso com a gente. Que Ele trabalhe o nosso interior para chegarmos a esse ponto de termos uma fé assim. Orarmos pelos nossos inimigos, não para matar, mas para que Deus os abençoe, para que Deus os salve, para que Deus os transforme. Algumas pessoas devem estar passando por um momento de perseguição, e Deus está mandando dizer ao teu coração: ore pelo seu inimigo, ore por ele, ore por ele. Mas veja, 20 anos se passaram e eles estavam sendo sustentados por José. De repente, Jacó morre. Jacó morreu. Seus medos retornaram. Ou não retornaria para você? O pai de José morreu. E agora só ficou os irmãos. Pense. O que você pensaria? No início, eles não pensaram nada, porque estavam de luto, estavam encobertos pelo luto, pela tristeza. Mas mesmo assim, o medo estava lá dentro, escondido. Logo que passou o luto, eles pararam e pensaram: o pai morreu. O pai morreu. E olha o que eles dizem no verso de número 15. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. É lógico, a figura do pai partiu. O seu pai morreu. E agora o caminho estava livre para que ele vingasse dos seus irmãos. Eles pensaram: o único obstáculo que segura a ira de José é o nosso pai. Agora nós estamos perdidos. Eu baseio esse meu pensamento em um texto, lá no livro de Gênesis, capítulo 26, 27, verso 41, em que Esaú tinha planejado vingança contra Jacó. Olha o que ele diz: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Você entendeu? O pai ia morrer. Ele falou: não vou acrescentar dor
ao meu pai, então vou esperar ele morrer. Ele morre tranquilo, e depois que ele morrer, eu mato ele. Talvez esse mesmo pensamento tenha passado na cabeça dos irmãos de José. Eles pensavam que o que tinha restringido, contido a ação de José contra eles era o pai. Como José tinha muito carinho pelo pai, eles pensavam, ele não vai querer acrescentar tristeza ao coração do pai, e por isso ele não nos matou. Agora, com a morte do nosso pai, ele vai nos matar. Nós vamos receber um tratamento áspero do nosso irmão. Eles tinham motivos para temer, né? Eu também teria. Eu teria muito motivo. Venderam um jovem inocente. O próprio irmão para ser escravo. Isso não se faz. Mas para José, aquele medo daquele pessoal era infundado. Ele falava, vocês são bobos, eu perdoei vocês. Eu perdoei vocês. E aí, olha só, eu queria que vocês entrassem nesse texto, porque tem muitas lições espirituais, né? Tudo bem? Vocês aguentam mais um pouquinho? Só ouvir a história. É importante que vocês se contextualizem na história, para que vocês entendam a lição espiritual. E aí, eles vieram com argumentos para José. Eles disseram que o pai, Jacó, lhes havia dito para dizer a José o seguinte, verso de número 17: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Eu não sei se Jacó falou isso. Isso eles disseram. A Bíblia não diz que Jacó falou. A Bíblia diz que eles estavam morrendo de medo. E no momento que a gente estava morrendo de medo, a gente inventou história para se safar. O pai não podia falar isso para o próprio José? Antes de morrer, 20 anos, conviveu, não faz nada com seus irmãos, tá bom? Então, eles vieram, de alguma maneira, humilhados diante dele, com medo do que ele faria, e contaram uma história. Não sei se é real, eu não sei se é fantasiosa, para apenas se livrar. Mas o final é maravilhoso, o verso de número 18. Finalzinho, eles dizem assim: eis-nos aqui os seus servos. Nós não queremos ser seus irmãos, nós queremos ser servos. Nós nos entregamos para você, para que você faça o que você quiser. Mas eles descobriram que José estava pronto a perdoar. José tinha um coração gigantesco, e ele estava pronto para perdoar aquela gente. Ele já tinha perdoado eles antes, embora esses sujeitos estavam desconfiando dele, porque na verdade eles mesmos não perdoariam se José tivesse a mesma atitude que eles tiveram para com José. Entende? Eles não perdoariam, e diante disso eles acabam transferindo este sentimento para José. Eles projetam em José eles mesmos e dizem: se eu estivesse na sua posição, eu mataria todo mundo. No mínimo, colocaria vocês como escravos.
Esse é um problema do ser humano. Ele projeta para o outro aquilo que ele é. Aquilo que ele pensa da vida. Veja, um ladrão sempre vai desconfiar das outras pessoas. Sempre vai achar que alguém vai roubar ele. Qualquer ação que você fizer, ele está sempre imaginando que aquela pessoa fará o que ele faria com ela. Não é verdade? Deixa eu contar uma história. Grande maioria dos homens e mulheres que são infiéis desconfiam do seu cônjuge. Você acredita? E assim, se torna um ciúme possessivo por conta disso. É ou não é? A pessoa está conversando com alguém do sexo oposto, o cara já está preocupado. Está morrendo de medo. Por quê? Por quê? Pensa na lógica. Por quê? Porque ele, se estivesse conversando com alguém do sexo oposto, estaria com desejos pecaminosos em relação àquela pessoa. O pecado gera isso na nossa vida. A gente passa a desconfiar de tudo e de todos. Projetar para a pessoa aquilo que nós mesmos queremos ser. Uma vez uma pessoa disse: se todo pastor é ladrão. Eu disse assim: é verdade, se você fosse, seria assim mesmo. Não projete para mim o que você é. Não projete para o justo a injustiça que você comete. Fala assim: é verdade. Então esses homens aqui desconfiavam de José, mas José tinha um coração puro. Ele já havia perdoado e ponto, acabou. Ele não ia voltar atrás do perdão, porque ele tinha o caráter. Ele não fez por conta do seu pai, ele fez por conta do seu Deus. Então, ele não muda, ele não vai retroceder com aquilo. Se você quiser ser uma pessoa abençoada por Deus, perdoe. Mas me feriu, perdoe. O processo da cura começa a acontecer quando o perdão começa a acontecer. Deus pode tirar tanto fardo, tanta doença. Há doenças que são colocadas na vida de pessoas pela falta de perdão. E Deus quer nos curar nessa noite. Pessoas que vão ser curadas nessa noite pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Deixa eu prosseguir. E aí, diante de todo esse cenário, José assegura eles que ele vai cuidar deles, independente da morte do seu pai. Ele diz: não temais, verso de número 19, não tenham medo, palavra que Jesus gostava muito de usar. Acaso estou eu em lugar de Deus? Eu não posso vingar ninguém. Quem vinga? Quem vinga? Quem é o vingador? Quem tem essa
essa autoridade para vingar. Ele diz: eu não posso vingar vocês porque eu não estou no lugar de Deus. Ele não quis dizer que Deus não iria julgá-los pelo ato. Ele não escondeu isso. Ele disse: olha, isso quem tem que julgar é Deus. Eu tenho que fazer a minha parte como servo de Deus, perdoar você. E ele diz assim: vós, na verdade, verso 20, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Aí eles: entendi, que bom. Vós intentastes o mal, mas Deus transformou em bem. Veja, esse mais Deus é interessante, porque mais Deus aparece em vários, essa expressão aparece em vários textos da Bíblia, e é lindo. Por exemplo, essa expressão aparece em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja a frase da Bíblia: mas Deus. 1 Coríntios 2,10 nos diz de novo: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Novamente aparece essa expressão em 1 Coríntios 10,13: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de modo que a possais suportar. E outros textos, aí tem 1 Coríntios 2, 27, Atos 13 e 30. Essa frase é uma frase que está ao longo da Bíblia e aparece muito. E em cada um desses textos, depende, para que tenha efeito, do que passa antes dela. O que acontece antes define mais Deus. E todos esses textos que li para você mostra antes, e você pode ler na sua casa, uma realidade terrível, algo muito terrível que está acontecendo, algo pecaminoso, algo que destrói. E aí, quando fala mais Deus, mostra um aspecto da grandeza de Deus, que supera, que transpõe aquela situação, aquela realidade terrível que estava acontecendo. Deus é aquele que muda a situação terrível, contrária, para uma situação adequada, para uma situação boa, santa e agradável. Isso é o caso aqui em Gênesis capítulo 5, verso de número 20. Porém, Deus tornou em bem a maldade que foi feita antes
Este é o grande testemunho. Mas a força deste testemunho vem em contraste ao que está precedendo esta frase, ou seja, o mal intentado por aqueles que desprezaram e odiaram José. O mal está lá, ele veio primeiro. Mas Deus, primeiro veio o mal, mas Deus. Eu não sei se você está atravessando uma floresta selvagem, cheia de maldade, mas Deus aparece na história e vai mudar a situação. É isso que o autor, quando põe essa frase, está dizendo para nós. Deus vai se opor a esta situação que você está atravessando. Veja, é contra este pano de fundo da realidade, desse mal, que vem a providência de Deus. E quando ela vem, estabelece o contraste entre trevas e luz, entre o que está escuro e o que vai ficar muito claro. Para a gente entender o que é luz, precisamos ver a escuridão. Para que nós valorizemos algo, nós precisamos primeiro entender o que é não ter esse algo. Eu não vou pedir para apagar a luz. Estão filmando, não? Ah, então, eu não vou pedir para apagar a luz, para você ver como é bom luz. Aqui você não está nem notando, mas deixa a Eletropaulo cortar para você ver como é terrível ficar na escuridão. A gente valoriza a luz quando está na escuridão. Agora você não está valorizando muito, nem está pensando que está tudo funcionando. Primeiro a gente, para entender a ação de Deus, é necessário que passemos por um caminho um pouco tortuoso, para entendermos e valorizarmos a ação de Deus. Por isso que o povo de Israel foi para o deserto, não foi para Canaã direto. Deus não podia mandar eles para Canaã? Caminho de 15 dias. Caminho de 15 dias. Eles não poderiam? Pum! Deus diz, não, vamos dar umas voltinhas. Isso é umas coisas, ver como que é, o deserto, sem nada, sem água, sem conforto, calor na cabeça, para depois vocês entrarem no lugar onde os cachos de uva são carregados por 2 homens. Está no deserto, você sai de lá. Mais Deus. Olha aí para o teu irmão, mais Deus. Mais Deus. Mais Deus. Deixa eu falar. Eu tenho tempo ainda. José sofreu 3 formas de abuso, de agressão. 3 formas de agressão. Sobretudo daqueles que deveriam ter amado ele. Não foi inimigo que fez, que agrediu ele. Foram os amigos. Irmãos, a pior coisa é ser traído e agredido por quem a gente confia. Sim, quem a gente não espera? A gente dói, claro que dói, mas não dói do mesmo jeito. A dor é pior. A traição. Ele sofre o ódio dos seus irmãos, né? Tá bom? E essa é a parte mais interessante, irmãos de sangue. Ingenuamente, imprudentemente, ele conta o sonho. Não sei,
foi imprudentemente ou Deus quis que ele contasse? Né? Porque se Deus está no controle de tudo, ele quis que ele contasse. E ele conta aqueles sonhos que vocês já sabem quais são, não vou falar, mas e aquele um sonho, irmão. Oh, gente, um sonho só. Você vai ficar chateado? Só falar, olha, eu vi que você se prostrava. Vocês se prostravam para mim, é um sonho. Dá para alguém ficar nervoso com isso? Você fala, é um sonho, né? A gente sonha. Algumas besteiras passam na cabeça da gente, é assim mesmo, né? O máximo que a gente poderia fazer. Mas não foi por esse motivo que eles agrediram e abusaram de José. O que causou o ódio dos irmãos de José foi que José não era como eles. Ele era diferente. O problema não foi o sonho. Entenda? Por quê? É sonho. A gente sonha. Às vezes é de Deus e às vezes não é. A gente sonha umas besteiras. Entende? Isso não era para causar algo no coração. O que causou é que esse menino era diferente deles. Ele era alguém favorecido. Seu pai o favorecia. Algo diferente acontecia com ele. Entendeu? Ele tinha um destaque por ele mesmo. Então isso levou a eles terem ódio, porque eles eram diferentes. Naturezas diferentes. O diferente causa certo incômodo, não é? Se chegar uma pessoa diferente, aquele cabelo vermelho, vai ser diferente. Se chegar alguém diferente aqui, vai criar uma certa estranheza. E José criou uma certa estranheza com seu irmão, porque ele era diferente. Ele não era diferente? O que vocês acham? Os irmãos dele eram cruéis. Ele era gentil. Os irmãos dele eram infiéis e ele era fiel. Os irmãos dele eram mundanos e ele era espiritual. Era o contrário. José era verdadeiramente um homem de Deus. José era de Deus. Por isso que eles o odiaram, como o mundo sempre faz. Sempre vai odiar aqueles que demonstram o caráter de Deus. Vão perseguir você. Jesus disse: você é diferente. O mundo vai perseguir você. Ô amigo, lá na sua escola, o mundo vai perseguir você. No seu trabalho, o mundo vai perseguir você e vão decidir matá-lo, execrá-lo, deixá-lo de canto. Não é assim que o crente fica, onde ele está, as pessoas colocam ele de lado. Vai morrer. E se você perceber, os irmãos de José eram tão mal, que pouparam a vida de José para ganhar um dinheiro. Eles falaram: não vou matar ele não. Não vou matar o sujeito não, porque a gente pode lucrar com ele.
avarentos. Veja o contraste. José dizendo assim: eu vou sustentar vocês e os seus filhos. Que coisa linda. Eles vendendo o irmão por dinheiro. Agora, não é de admirar que esses sujeitos agora estivessem com medo? Eles se viram em José e falaram: agora nós estamos perdidos. José era bom. Guarde isso. Deus o capacitava a ter bondade. Não é por si mesmo, o ser humano não é por si mesmo bom, mas Deus o capacitava a isso. Os seus irmãos estavam cheios de atrocidade e crimes, mas mesmo assim, aquele que vive a bondade sempre será. Não é a situação que vai mudar ele sempre vai ter a mesma postura. José então sofre o ódio dos irmãos. Digo, o ódio dos irmãos. Segundo, uma crueldade de uma mulher. Cruel. Ele trabalha, ele faz tudo certinho. E quando ele chega lá, ninguém nota ele. Nem essa mulher notou. Perceba uma coisa, preste muita atenção se você está crescendo. Se você está prosperando, você vai ser algo. José, quando chegou lá, a Bíblia diz que ninguém deu bola para ele. Mas quando ele prospera, Potifar coloca ele como chefe da casa, e a Bíblia diz que que Potifar o coloca ali. Ele agora não se importa com nada além do pão com que se alimenta, diz o capítulo 39, verso 6. E ali ele cresce. A partir dali, a mulher de Potifar se interessa por ele. É claro, destaque, ele tem destaque, ele está agora com os holofotes em cima dele. Mas vocês já sabem a história, ele foge, tá? Ela tenta seduzi-lo e ele foge. E aí vamos deixando para quem quiser tratar do assunto. Por isso ele foi jogado na prisão, né? É algo terrível. A fúria da mulher é algo terrível, né? Mulher furiosa é pior que homem. Irmã, de verdade. A mulher fica furiosa, ninguém se segura. E ainda mais quando ela é desprezada. Porque na realidade ela chegou chegando. Tá certo? É empregado, bonitinho. Eu sou bonito, tenho dinheiro, sou patroa dele, pronto. Aí chega, se apresenta para ele e fala: não, veste a sua roupa. Pode vestir a sua roupa. Ei, veste a sua roupa, mulher. Já pensou? Desprezada? Prisão. Vai lá para o maridão, conta a história que ela quer, e ele injustamente vai para a prisão, foi jogado lá. Crueldade, cruel, mulher cruel, Cruella de Vil, né? Da Disney, Cruella de Vil. Terceiro ponto de abuso que ele sofre é o esquecimento. Um amigo esqueceu dele. Um amigo, porque o copeiro e o padeiro foram para lá para a prisão, e a Bíblia diz que eles se tornam amigos. E ele conta o sonho para o copeiro e fala assim: você vai sair. O outro ele morre, não vou ficar falando muito, mas o copeiro ele fala assim: vai sair daqui, amigo, quando você estiver por lá, quando você voltar, não esquece de mim não. Olha o que ele diz no verso de número 14 do capítulo 40, verso 14 e 15. Ele diz: porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz
para que me pusessem nesta masmorra. Ele faz um pedido: ó, você vai sair, você vai prosperar, mas lembra de mim, não esquece de mim, tá? Dá uma força para mim aí. Aquele negócio, perdeu o emprego, fala para o amigo: ó, amigão, arruma aí, eu sei que você trabalha lá, dá uma força para mim. Aí, sem dúvida, o copeiro disse assim: pô, como que é que fala, pessoal aí? Esqueci a gíria, né? Tô dentro, vou pegar. Aí a Bíblia fala, no finalzinho do capítulo 40, verso 23, o copeiro, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. O próximo capítulo, 41, verso de número 1, diz: passados 2 anos completos, amigo, eu estou na prisão, você nem lembra de mim. José ficou esquecido na prisão por 2 anos. Isso além do ódio dos irmãos, soma, tá? Põe na balança o ódio dos irmãos. E além disso, a crueldade da senhora Potifar. Tudo está sendo somado nas costas desse menino. Mas é precisamente contra esta tempestade, né? Que às vezes vem contra nós, não é? Uma tempestade escura do mal, que o nosso texto dá testemunho da providência de Deus, do cuidado de Deus. É nesse contraste que a gente, saindo dele, começa a olhar o grande brilho da providência de Deus, quando ele diz: acaso estou em lugar de Deus, mas na verdade tentar, e ali vai. Olha, o que dá a José a graça para ele dar uma resposta tão bela como essa do verso de número 20 aos seus irmãos. A força que faz com que ele dê uma resposta assim, sabe qual é? Ele conhecia Deus. José conhecia Deus. Ele sabia 2 coisas a respeito de Deus. 2 que você deve saber para a sua fé aumentar hoje. Simples, coisa simples. Não é nada complexo. Você não vai precisar ler um livro de filosofia. Coisinhas simples que você deve saber. A primeira coisa que José sabia era que Deus era e é soberano. Diga assim: Deus é soberano. Nada que acontece na vida humana ou na vida dos filhos de Deus acontece sem que Ele tenha aprovado. Meu Deus! Qualquer situação que você está atravessando agora, é porque Deus disse: tudo bem, Ele pode passar. Aleluia! O diabo diz assim: ó, eu quero ser andar. Ele para assim. Claro que eu estou ilustrando, tá? Tudo bem, pode ir lá. Irmãos, tudo que eu quero dizer não é uma coisa. Tudo que acontece na sua vida, Deus carimbou e disse: vai acontecer, e tem que acontecer, porque o final vai ser bom. Deus é soberano. Não há acidentes para Deus no percurso. Ele não diz: vou mudar de ideia, agora, o que eu posso fazer? O diabo chegou, ele ficou doente, não, e agora tem que mudar o plano. O
que Deus determinou vai acontecer. O que Deus determinou para você vai acontecer, porque Ele é soberano. Ele está no controle de toda e qualquer situação, meu querido, minha querida. Ele é Deus. Essa é a primeira coisa que ele sabia a respeito de Deus. A segunda coisa que ele sabia a respeito de Deus é que Deus é bom. Diga assim: Deus é bom. Ele é todo poderoso. Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele tem o domínio da história na mão. Mas Deus não é mau. Deus é bom. Isso nós precisamos inculcar na nossa cabeça. As coisas que acontecem em nossa vida, pela soberania de Deus, são para o nosso bem, para o nosso benefício. E não só o nosso benefício, mas também para o benefício muita gente. O que Deus quer fazer não é uma obra só para você. Deus quer abençoar você para que você seja bênção para outras pessoas. Então essas coisas, bênção só para você, nunca vai existir. As bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que Ele trabalhou por meio da sua providência, é para que venha nele e se espalhe para os outros. Por isso que Ele deixou José caminhar todo esse caminho difícil, tortuoso, para chegar na bênção final. Ele estava aprendendo, ele estava subindo degraus. Deus disse: você tem que subir 10 degraus, então comece. E depois ele lá embaixo: eu vou te ajudar, vamos, filho. Esta é a característica que todo crente precisa conhecer de Deus. Deus é soberano. E Deus é bom. 1 de São João 4:8 diz que Deus é bom. Que coisa bela, gente. Você não entende isso? O sujeito. Como eu posso dizer? O Criador que tem tudo na mão e sabe traçar a história. Será que Ele vai traçar uma história ruim para você sendo bom? O que José estava falando aqui é o mesmo que Paulo escreveu centenas de anos depois. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28, já vamos terminar. Mas isso eu preciso deixar no teu coração. É um texto que precisa ser memorizado. E se não for, por favor, memorize hoje, porque a tua vitória está nesse texto hoje. Vamos ler bem alto? 1, 2, 3. Deus chamou você, Ele vai fazer com que tudo que... Eu não estou falando algumas coisinhas. Tudo que vai acontecer para você, ou que está acontecendo agora, vai contribuir para o bem da tua vida. Deus te chamou e te predestinou. Você será uma bênção. E agora Ele está trabalhando em tudo o que acontece para que no final as coisas que aconteçam na sua vida traga benefício para você, não malefício.
E guarde 3 coisas. Primeiro, que Deus está trabalhando para o bem. Deus não trabalha para o mal. Embora você olhe na superfície e diga: misericórdia, não entendo nada. Eu estou indo para a igreja buscar pelo meu marido e pelo meu filho e eles estão piorando. Meu Deus, o que está acontecendo? E algumas pessoas têm falado isso. Deus manda uma palavra para você: eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Não me atrapalha. Eu sei que quando olhamos e andamos por vista, nós ficamos com medo. Eu sou ser humano, eu sei. Mas Deus quer nos ensinar a viver por fé, andar por fé e não por vista. Hoje eu dizia para o pastor, falei, está em Coríntios. E nós estávamos ali olhando, 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 7, se eu não me engano, que Paulo diz isso. Segunda, lê bem alto, 1, 2, 3. Acredita, a visão ela nos engana. Não acredite no que você vê, acredite no que você crê, no Deus Todo-Poderoso. A situação está lá e você ora e parece que nada saiu do lugar, sabe? A sua visão te engana, ela está te enganando porque Deus está trabalhando por você. É que o último lugar que vai aparecer esse trabalho do Senhor que o Senhor começa lá no fundo, limpar do fundo para cima, e Ele está fazendo isso na tua vida, lá no fundo. Ele está começando o trabalho lá dentro da alma, do espírito. Você não está entendendo porque Ele está trabalhando dentro de você. O último lugar onde Deus vai trabalhar é na parte natural, onde o homem pode ver, mas agora mesmo Ele está trabalhando ao teu favor, ao favor do teu marido, do teu filho, ao favor da igreja. Ele está trabalhando nas regiões celestiais ao nosso favor. Aleluia! Em segundo lugar, o texto ensina: todas as coisas são controladas por Deus. E, portanto, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Deus não perde o controle. No caso de José, por exemplo, teria sido muito fácil para ele dizer que o sonho de Faraó foi algo controlado por Deus, não é? O que você acha? Era muito fácil. Sim, porque o sonho de Faraó fez ele sair da prisão para ir para o palácio. Então seria muito fácil ele dizer: o sonho de Faraó foi algo que Deus usou para me abençoar, porque isso fez bem para ele. Isso escancaradamente foi usado para o bem dele. Mas, embora o sonho fosse de Deus, e era algo bom, foi algo bom, José não permitiu que o seu testemunho terminasse aí. E isso que é importante. Ele estendeu esse testemunho para incluir até os atos hostis, prejudiciais de seus irmãos. Ele não disse apenas o sonho foi algo
que estava no controle de Deus. Ele diz: não, até a maldade que vocês usaram contra a minha vida, Deus controlou para o meu bem. Até o mal que vocês fizeram contra mim estava no controle de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Alguém está falando de você pelas costas? Alguém está diminuindo você, está injuriando você, está mentindo contra você? Você acha que Deus não tem o controle sobre essa situação? Você acha que Deus perdeu o controle? Deus tem o controle sobre o bem e Deus tem o controle sobre o mal. Deus nos dá escape na hora certa. Ele usa o mal para o nosso bem, aleluia. Não pense que o que você está atravessando está fazendo mal só para você, está fazendo muito bem. Olha como Deus usa o mal para o bem. Eu sou um cristão hoje, eu sempre digo isso, porque minha mãe teve um derrame quando nova. Meu pai procurou Jesus, porque minha mãe ficou doente. Você entende isso? Quantos não estão aqui porque passaram por um momento difícil e procuraram Jesus? Isso quer dizer que Deus diz: vai lá cumprir a sua parte. E quando o mal está, Ele diz: não toca mais. E você, eu vejo isso na Bíblia. Quem procurava Jesus? Os ricos? Os que não passaram nenhum problema? Nenhum aperto? E hoje continua assim. Vai lá no Morumbi, vê quantas igrejas tem lá. Dá uma olhada lá. Esses dias eu estava lá. Eu fui lá. Eu não vi uma igreja. O mal muitas vezes é usado por Deus para o nosso bem. Estão falando mal de você, você fala: mas como isso vai ser? Espera. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe como Ele quer te exaltar. Você só está vendo o agora. Por favor, olhe não para o agora, olhe para Deus. Olhe para o soberano e bom que tem o controle sobre todas as coisas. Aí você vai ter confiança. Eu quero dizer que o pecado na vida das outras pessoas vão trabalhar para o seu bem. Se alguém vir amaldiçoar você, quem pode amaldiçoar um servo do Senhor? Se Deus tem o controle do mal e do bem na mão, quem pode condenar você? Irmãos, Deus está me mandando falar para uma pessoa que está sofrendo aqui acusação, e Ele está mandando dizer diretamente a ele e a ela: filho, acalma, eu estou no controle, estou fazendo uma obra de arte na sua vida. Você precisa aguardar para poder entender o que eu estou fazendo com você. Todas as coisas, todas as coisas estão trabalhando para o bem em sua vida. Você crê em Romanos 8:27? Você crê? Se você crê, diga amém. Eu acredito. Tudo, se todas as coisas cooperam para o seu bem, isso significa todas as coisas. E Deus não é mentiroso. Deus não pode mentir. Eu posso, você pode. No aperto você mente, mas Deus não mente. A palavra de Deus nunca vai ser vazia, uma mentira.
ela sempre vai produzir, porque ela é verdadeira. Então não há nada em sua vida que possa ficar fora desse tudo. Tudo, todas as coisas incluem na sua vida a sua infância. Eu não sei como foi ela, boa, ruim, seu pai estava presente, ausente. Isso tudo vai cooperar para o teu bem. Na sua infância, aconteceram coisas desagradáveis para você? Tudo isso contribui para o teu bem. Onde você nasceu? Nordeste? Sudeste? Você nasceu numa casa rica, pobre, numa favela? A Bíblia diz que tudo isso vai contribuir para o teu bem no final. A sua educação, você estudou muito? Não estudou quase nada? O seu emprego atual, que você diz, eu estou lá, mas ganho pouco. Tudo isso, aonde você está ali, Deus te colocou porque Ele quer que estas coisas todas cooperem para o teu bem. A casa que você mora, isso tudo, Deus colocou na sua vida para cooperar para o teu bem. A mobília que está lá dentro, que você tem, o carro que está no estacionamento, ou o ônibus que você vai pegar agora, os seus amigos, a sua igreja, a tua aparência. Tem pessoas que olham no espelho e dizem, por quê? Eu tenho esse narizinho, eu tenho essa orelhinha, porque eu tenho uma falha nesse dente, porque esse dente é torto, porque eu sou isso e aquilo. Deus diz, tudo vai contribuir para o teu bem, tudo está contribuindo para o teu bem, porque eu estou trabalhando ao seu favor, porque eu estou do teu lado. Cada uma dessas coisas, cada um desse detalhe está incluso nessa palavra tudo. Se você pode ver ou não, Deus neste momento está usando tudo isso, Ele está usando tudo que você tem, as suas frustrações, as suas alegrias, tudo para o seu bem, tudo Ele vai usar para fazer um grande milagre na tua vida e na tua casa. E não somente sobre você, mas também na vida dos outros. Tenho muito o que dizer, mas eu acho que já chega para você. Deus é bom. Deus é soberano. Meus queridos, não fique preocupado. Eu também tenho as minhas lutas, enfrento elas. Esses dias eu estava ansioso na minha oração por uma questão. E essa palavra veio ao meu coração. Tudo vai contribuir para o teu bem. Pode descansar. Descansa. Deus está trabalhando invisível para que se torne visível na tua vida. Então descansa. Feche os seus olhos agora. Deus nos enche de fé. Nos enche de fé. Tu és especialista em mudar o mal para o bem, em usar até as coisas mais difíceis e ruins que nos acontecem para o bem. Que o teu povo acredite, a começar de mim, na tua promessa, que eles não andem pela vista, mas que andemos pela fé. Senhor, acalma o coração de alguns amados e amadas que entraram nesta igreja nessa noite. Entraram cheios de preocupação e de medo.
que eles saiam com confiança, sabendo que o Senhor não nos deixa enfrentar uma situação que não podemos suportar. Tu sabes, tu tens o controle. Acalma o coração do meu querido, da minha querida que me ouve, me assiste, e dos meus irmãos que estão aqui. Que eles entendam que o Senhor está trabalhando. Eu oro assim e os abençoo com a paz, no meio da guerra e no meio da luta. Que assim seja para a tua glória, e que os meus amados ousem acreditar, que não desistam, que perseverem, mesmo se um amigo esqueceu, mesmo diante do ódio da sua família, mesmo diante da crueldade de pessoas que estão ao redor deles, que eles vivam a confiança e a fé. Deus abençoe. Que assim seja. Amém. Deus é especialista em tornar maldição em bênção. Bom, tudo aquilo de ruim que aconteceu para você se tornar uma bênção logo à frente. Você quer ver um exemplo? A cruz. A cruz. Lugar de morte, de dor, de desprezo, de angústia, de medo. Deus transformou um instrumento de morte num instrumento de vida. No início do século I, ninguém queria olhar aquilo. Todo mundo corria de medo. Mas hoje nós temos uma encravada no meio da igreja. Sua situação, por um milagre, pode mudar, porque Deus continua soberano e bom. Agora vamos ficar em pé. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, o resto da semana, mas eu sei de uma coisa: está tudo sob controle. Fala para o teu irmão, está tudo sob controle. Tudo está no controle. Deus está contigo. Que Deus abençoe você. Uma boa noite para você. Não vou alongar. Eu queria trazer você aqui para orar, mas nós vamos alongar e eu não vou fazer isso com você. Eu só vou abençoar a tua ida para casa. Lembrando que sexta-feira nós vamos estar aqui. Sexta-feira vai estar conosco a pastora Lourdinha. Quem conhece a pastora Lourdinha? Ixi, é fogo puro. É fogo, cai para lá, para cá, tem que correr. Às vezes cai para lá, você corre para cá. É fogo para todo lado. E ela vai estar aqui com a gente na sexta-feira. Então venha. É uma profeta de Deus. Falei para ela: olha, você fica à vontade, que Deus te use do jeito que Ele te usa assim. Porque aí esse negócio de academia, coisa que aí as pessoas ficam com medo de mim. Eu falo: meu Deus, que coisa.
sou igualzinho, você pode falar o que Deus mandar. Então, Deus vai usar a vida dela para abençoar você, se nós estivermos aqui. Se não, estaremos com Cristo, né? Aí conversamos lá, né? Mas sexta-feira, convida pessoas, irmãos, vocês precisam convidar. Vocês estão se adaptando a esses encontros de fé? Está sendo uma bênção para vocês? Então, nós queremos continuar, não parar. Então, o propósito é trazer pessoas para ouvir a palavra do Senhor e serem abençoadas. Então, começa a convidar amigos para nós enchermos isso aqui, encher a galeria de gente. E Deus operar milagres. E Ele já está operando na sua vida. Quietinho, no sopro, Ele já está curando gente aqui. E você vai sentir o resultado. As pessoas têm me falado do mover do Espírito Santo, trazendo cura para algumas pessoas que vão testemunhar no final da campanha, do nosso encontro, dos nossos encontros. Então, traga vidas para serem tocadas pela ação sobrenatural do Espírito. Tá? Deus te abençoe. Uma noite de muita paz, muita alegria, muita fé, muito trabalhado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu abençoo o teu povo e que eles saiam daqui sabendo da tua providência e do teu cuidado. E que tudo o Senhor está fazendo com um propósito, que é nos abençoar. Guarda o coração do teu povo, para que eles se mantenham firmes, perseverantes na fé. Assim eu os abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja contigo, agora e sempre. Agora abraça teu irmão, recebe a bênção, dá a bênção. Uma boa noite a todos, a quem nos assistiu hoje. Deus abençoe você que ficou conosco até esta hora. Fica